Filho, dê a ele graça, sabedoria, unção, intrepidez, ousadia para transmitir a mensagem do Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente rendido a Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos assim e entregamos essa ministração em Tuas mãos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Uma alegria poder, mais uma vez, falar da palavra de Deus, culto da família, e eu sou apaixonado por família, porque eu acho que família é um pedacinho do céu que a gente vive aqui na terra. Falar de família é muito bom, é muito prazeroso. Convido os irmãos a abrir comigo no texto de Lucas 24, obrigado, a partir do verso 13. E diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo a um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta. E para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantadas, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu e que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas, que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e o escrito de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Somente até aí. Querido Deus, amado Pai, está aí a Tua palavra. Fale conosco segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Nos capacite, meu Pai, nos prepare para que nós estejamos com o coração aberto a sairmos daqui não melhor que o nosso irmão, não melhor que a nossa irmã, mas melhor que nós mesmos. Que nós possamos sair daqui melhor que nós chegamos e que amanhã possamos estar praticando aquilo que a Tua palavra nos ensina, o amor, a compreensão e vivendo, meu Pai, o melhor
conforme o Senhor assim nos deseja. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pode assentar, irmãos. Irmãos, o capítulo 24 de Lucas começa falando da ressurreição de Jesus. Que as mulheres foram cedo ao túmulo e não encontraram Jesus. E em certo ponto, a partir do verso 13, começa a contar sobre dois seguidores de Jesus, que tem o título de No Caminho de Emaús. Esses dois seguidores, a Bíblia relata que são seguidores de Jesus, não era qualquer pessoa, eram seguidores de Jesus. Eles saíram de Jerusalém, indo para um outro local. A Bíblia fala que eles estavam tristes. E por que eles estavam tristes? A Bíblia fala, e ela me ensina, e o Espírito Santo me diz, andar, ser seguidor, neste sentido aqui, não é se entregar. Ele era seguidor, eles eram seguidores, eles estavam perto de Jesus, mas verdadeiramente eles não sabiam o caminho que era Jesus. Porque estar perto, estar caminhando junto, não significa estar vivendo o propósito. Esses dois seguidores de Jesus, eles não sabiam o propósito de Jesus. Porque se eles soubessem o propósito de Jesus, eles não estariam tristes. E trazendo para um culto de família, não é diferente. Às vezes nós estamos na nossa casa, no nosso lar, com o nosso filho, nossa esposa, maridos, pais, nós estamos caminhando junto e não estamos no mesmo propósito, não estamos na mesma direção. E aí, às vezes, a gente caminha junto, e quando acontece alguma coisa, vem a tristeza. Por que vem a tristeza? Porque não está no mesmo propósito. Não entendemos o propósito. Porque quando a gente entende o propósito, nós entendemos o propósito de quem está perto da gente. A partir daí, o processo, tudo que nós fazemos a cada dia, nós participamos do processo. Quando eu sei que a minha esposa, ela quer chegar a algum lugar, eu não estou apenas junto, eu estou com ela, eu sei o processo, eu sei o que é. Quando ela chega naquele local, eu me alegro com aquilo. Eu me alegro na alegria dela. Assim como o pastor Everton pregou algumas semanas atrás. O fato está consumado. Jesus, a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus, foi a principal obra, o objetivo de Jesus na cruz. Aqueles dois seguidores, eles estavam tristes. Se a gente parar para analisar, ele não poderia estar tristes, porque Jesus tinha cumprido o propósito. Jesus tinha acabado de cumprir o propósito, estava consumado aquilo que ele veio. Ele se fez carne, se fez homem, nasceu de uma mulher, cumpriu todo o propósito. Mas aqueles seguidores estavam ali. Eles eram seguidores, eles confiavam, mas o que eles esperavam não é o propósito de Jesus. Eles estavam ali. A Bíblia fala, no verso 21, a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Jesus não veio para isso. Jesus veio para libertar a humanidade. Por que eles estavam tristes? Eles esperavam aquilo que Jesus não veio fazer. E quando nós estamos com alguém, você pode caminhar junto, você pode dormir junto, você pode passar a vida toda junto. Mas se você não estiver no propósito daquela pessoa, não adianta. Você está confiando que ele vai fazer, mas não
O que você quer que ele faça? O que é para ser feito ou o que está no seu coração? O nosso filho, a gente que tem filho pequeno, o nosso filho caminha com a gente. Ele não sabe qual é o nosso propósito para a vida dele. O nosso filho, uma das pessoas que talvez mais faz um filho chorar é o pai e a mãe. Porque fala que não pode, não deixa. Uma das pessoas que mais faz o filho chorar. Porque o filho ainda não tem entendimento de saber. Ele está caminhando junto com o pai leva para todo lado, leva para passear, leva para brincar, leva para se alimentar. Só que o filho não sabe, ele ainda não entende o propósito do pai. E esses seguidores, eles estavam nesse momento, eles estavam na mesma coisa. Eles queriam um libertador que fosse arrancado de uma espada, oprimir o governante, destituir o governante, instituir um novo reino em Israel. Era isso que ele queria. Assim como a gente pega o nosso filho, ele é pequenininho, ele quer pular de um lugar alto, e aí ele está andando junto com a gente, e aí ele está caminhando, e ele quer pular de um lugar alto, e aí ele fala, eu confio que o meu pai vai ser o que vai me colocar lá para pular. Aí você não deixa. Aí o que ele faz? Ele caminha com você triste. E assim como Jesus estava caminhando ao lado desses seguidores, Jesus apareceu para eles, estavam caminhando ao lado deles, e eles não enxergavam Jesus ainda. Não é muito diferente como acontece nas nossas vidas. Acontece com o filho, esposa, o marido, está caminhando ao lado e não enxerga o propósito. Está ouvindo falar, eles estavam ouvindo falar, os seguidores estavam ali ouvindo Jesus falar, mas ainda assim eles não conseguiam viver, nem vivenciar o propósito. Porque Jesus é amor, ele amou o mundo, ele veio ao mundo para nos amar. E o amor, ele veio para nos ensinar que o amor, ele é submisso. O amor, ele é submisso. Ele não é inconsequente, mas ele é submisso. Jesus nos ama tanto que ele deu a vida para nos salvar sem nenhum de nós merecermos. Porque o amor é submisso. Ele fala em João 6,38, ele veio para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. E isso ele nos ensina que nós, por amor, nós devemos ceder às vontades, às nossas vontades, porque nós nos alegramos em fazer a vontade daquele que nos ama. Só que, normalmente, assim como aconteceu nessa passagem, a gente está caminhando e dizemos, eu amo, eu sou apaixonado, eu amo, eu sirvo, eu quero, mas desde que seja feito do meu jeito. E quando é feito do seu jeito, não é amor, é troca, é conveniência, mas não amor, porque o amor você abre mão da sua vontade. Amor nós abrimos mão da sua vontade. E o amor puro, ele não pede em troca. O amor puro, ele faz. O amor puro, ele não pede nada em troca. Assim como nós não pedimos nada em troca ao nosso filho, um recém-nascido que acabou de nascer, nós passamos dias, noites em claro, levando para um lado, levando para o outro, e não pedimos nada em troca. Assim como Jesus morreu na cruz e não pediu nada em troca. Ele nos amou primeiro. Ele nos mostrou que ama, assim como nós mostramos para os nossos filhos. E aí depois, quando crescemos, nós crescemos em Deus, às vezes começamos aí a questionar. Hoje foi falado sobre a murmuração. Então, quando nós crescemos, aí começamos a murmurar, que aí começamos a criar condições para exercer o amor. Assim como o nosso filho
Quando ele cresce, aí ele começa a criar condições. E nós também começamos a criar condições. Mesmo depois do filho adulto, começamos. Para me fazer tal coisa, você precisa de fazer outra coisa. Eu quero isso. Eu quero que você siga essa carreira. Eu quero que você faça isso. E isso não é amor. Isso é imposição de condição. Porque o amor, você faz aquilo que o outro deseja, pela vontade dele, desde que aquilo não cause nenhum mal. O amor, ele não é inconsequente. Quando você ama, você não permite que aquela pessoa faça coisa que vá fazer o mal para ele. Se você tem um filho e ele quer ir para um caminho errado, o amor, ele não é inconsequente. Você não permite. Isso é amor. Mas você também permite que, se ele quer seguir um caminho, mesmo que você não goste, mas aquilo não faz nenhum mal para ele, você aceita, você acompanha, você está junto dele. Isso é amar. Amém? Mas a parábola do filho pródigo, ela nos ensina, ela nos fala sobre amar e nos fala sobre caminhar junto. Ela nos ensina que o filho que ficou em casa, ele estava com o pai, permaneceu com o pai e não usufruiu de nada. Ele caminhou junto, viveu anos e não adiantou nada. Assim como esses seguidores de Jesus, viveu, caminhou, vivenciou o tempo com Jesus, caminhou com Jesus depois de Jesus ser ressuscitado e ainda assim não conseguiram enxergar Jesus, caminhando, andando e não conseguiu enxergar Jesus. Jesus caminhou com ele e eles só conseguiram enxergar a Jesus quando chegou no final da caminhada. No final da caminhada, Jesus entrou na casa junto com eles, partiu o pão, e quando partiu o pão, eles entenderam, abriu o olho e viu que era Jesus. E trazendo para a família, para um contexto familiar, eu entendo que se nós caminharmos com Jesus, muitas das vezes nós estamos caminhando próximo de Jesus, ao lado de Jesus, mas não estamos no propósito. E aqueles dois seguidores, eles só conseguiram ter os olhos deles abertos quando eles chegaram dentro de casa. E às vezes na nossa vida não é diferente. Às vezes você está caminhando próximo de Jesus, mas você não está no propósito de Jesus. Enquanto você não entrar em casa, os seus olhos não vão ser abertos. E nós somos instrumentos de Deus, somos instrumento para poder ajudar a abrir os olhos. Porque às vezes nós caminhamos lá fora e dentro de casa, como é que a gente está? Será que dentro de casa os nossos olhos estão abertos? Será que dentro de casa nós sentamos à mesa? Porque aqui, quando foi sentado à mesa, quando aqueles seguidores sentaram à mesa, os olhos deles foram abertos. E eu entendo que sentar à mesa é a comunhão. Você chegar em casa é a comunhão com filhos, comunhão esposa, marido, porque às vezes nós estamos aqui na igreja e muitas das vezes as pessoas olham e dizem: ele é uma bênção, ele é solícito, ele é disponível, ele é disposto. E na sua casa, você está caminhando perto de Jesus, mas quando você chega em casa, os olhos são abertos daquelas pessoas? Porque se você, quando chega em casa, os olhos não se abrem,
você está caminhando com Jesus, mas você não está no propósito de Jesus. Porque se nós estivermos verdadeiramente caminhando, verdadeiramente, a nossa família tem que ser impactada. Aonde a gente chega tem que ser impactado. Os olhos têm que ser abertos. Os nossos familiares têm que olhar e ver a diferença. E tem que entender. E tem que queimar no coração de cada um e saber por que que você é assim. Por que que, o que houve na sua vida? Você não era assim? Você é diferente? Porque como foi falado mais uma vez sobre murmuração aqui hoje, se nós estamos caminhando com Jesus, por que que a nossa vida tem tanta tristeza, tem tanta murmuração? Será que nós vamos trazer alguém para perto de Jesus com murmuração? Sem os olhos estarem abertos? Eu creio que nesse momento nós precisamos ter uma posição com Deus e uma posição com os nossos familiares. Porque a família é o pequeno céu aqui na terra. A nossa família, a nossa casa, o nosso lar. E se nós não estamos fazendo a nossa casa, os olhos estarem abertos, estarmos junto com Cristo, com os olhos abertos, nós temos que rever, olhar, porque podemos estar só como esses discípulos, somente caminhando, andando, perto dele, mas não estamos no propósito. Porque o propósito de Jesus é ganhar almas, que todos possam ser alcançados pela misericórdia. Que nós possamos, irmãos, estar com Cristo, caminhando com Ele, mas confiando e não apenas esperando que Ele faça aquilo que eu e você quer. Porque caminhar com Ele e pedir apenas que faça o que nós queremos, isso não é fé, isso não é entregar a nossa vida para Cristo. Isso é apenas querer algum benefício. E Jesus não veio para nos dar benefício, Ele veio para dar a salvação. Fique de pé, irmão. Vamos orar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos fazer a diferença. Ao chegar em casa, os nossos olhos possam ser abertos. A nossa família possa ser impactada, possa enxergar a vida de Jesus através de nossas vidas. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, te agradeço, meu Pai, por mais uma noite, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estar na sua casa para louvar, engrandecer o teu santo nome. Eu te peço, meu Pai, toma cada família às suas mãos, toma cada família de Miraí, toma cada família do nosso país, meu Pai. Guarda-nos, Pai, guarda o nosso coração, que nós possamos ser melhores pais, melhores homens, melhores irmãos, mas acima de tudo, meu Pai, que a sua luz, a glória de Jesus possa estar brilhando e que mais pessoas, meu Pai, possam ser impactadas através de nossas vidas, porque de nada adianta nós caminharmos próximos de Jesus e não sermos impactados. De nada adianta nós caminharmos próximos de Jesus e a nossa mente, o nosso coração não estiver aberto, meu Pai. Eu te peço, toca-nos, meu Pai, de uma forma especial, que nós possamos, meu Pai, ser melhores do que fomos ontem, meu Pai. Isso é o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Essa história dos discípulos no caminho de Emaús tem muito a nos ensinar. Quando os olhos deles se abriram, eles voltaram para Jerusalém. Oh, meu amado, se os nossos olhos foram abertos, se nós estivermos com os olhos abertos,
nós estaremos no centro, voltaremos para o centro da vontade de Deus. Palavra abençoada, Deus continue abençoando a vida do Giovanni, em nome de Jesus. Irmãos, hoje também esse culto é em ação de graças pela formatura do terceiro EJA médio. Nós estamos oferecendo esse culto em ação de graça também pela vida desses irmãos. Um bocado está lá na Assembleia cultuando, um bocado está aqui cultuando, e a gente oferece esse culto em ação de graças também. Amém? Em nome de Jesus, eu quero convidar esses irmãos que estão formando aí para vir aqui em nome de Jesus. Vem cá. Os quatro ou três? Três. Os três estão aqui, o Denilson não veio. Mas nós vamos abençoar esses irmãos que estão formando. Nosso querido Rony, em nome de Jesus. Lá, olha que bênção, Jesus ainda faz milagres. Em nome de Jesus, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E só está iniciando, né? Não para por aí não. Vai fundo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida dos irmãos de uma forma especial. Você pode estender as suas mãos e nós vamos orar? Senhor, muito obrigado, Jesus, pela vida dos seus filhos. Deus, nesse momento, com um coração grato a Ti, por o Senhor estar com as mãos estendidas, ó Pai, sobre a vida deles, nesse período de estudos. E a minha oração, ó Pai, que o Senhor venha continuar abençoando o coração, a vida, trazendo direção, trazendo a Tua bênção, trazendo a Tua paz. Guia eles, ó Pai, em nome de Jesus, que eles sejam conduzidos, Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome. Que eles possam, Pai, continuar caminhando para exaltar e bendizer o Senhor. Muito obrigado, nós entregamos a vida dos seus filhos em Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor na vida desses irmãos? Deus abençoe. Senta aí um minutinho, eu vou dar os avisos, muito importantes os avisos também. Irmãos, vamos lá. Presta bastante atenção nos avisos. Nós vamos entregar após o culto as camisas da marcha, amém? Então, pastor, eu não pedi a camisa. Eu pedi algumas camisas a mais, já sabendo do imprevisto, tá bom? Então, assim, se você não pediu, desejo, você pode me procurar. Não é nada garantido, tá bom, irmãos? Se sobrar, eu consigo abençoar os irmãos, tá bom? Aí eu vou anotar, ó, fulano de tal quer, e amanhã eu vou fazer as contas direitinho. Eu pedi algumas a mais, mas não posso garantir. O ideal é que tivesse pedido, amém? Mas tem gente que não soube, não sabia, e a gente também entende. Então, após aqui, você vai procurar a Iris, ela está aqui do lado de fora, vai dar o seu nome, tem uma planilha, tudo certinho, só pega se tiver nome na planilha, tá bom? Em nome de Jesus. Aí como é que vai funcionar a marcha para Jesus? Sábado, 16 horas da tarde, amém? Nós vamos nos concentrar na praça principal, a partir das 16 horas. 17 horas em ponto, estaremos saindo todas as igrejas, os pastores, um carro de som. Vamos parar nos pontos estratégicos da cidade, por exemplo, quartel, Escola Justino Pereira, hospital, a região ali da prefeitura, policlínica, chegada da cidade, Joaquim Nabuco. Nós estaremos orando durante o percurso, né? Se os irmãos quiserem, podem vir, né? Ou sempre com a aguinha aí, porque o percurso vai ser um pouquinho longo e a gente vai parar orando, abençoando a cidade de Miraí. Então, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção. A prefeitura de Miraí comprou a ideia para abençoar as igrejas, né? As camisas foram todas doadas pela prefeitura, um trabalho assim grande que veio acontecendo. E no final nós vamos encerrar com um culto na praça, amém? Culto de louvor e adoração, vai ter pregação,
Cris Duran vai estar ministrando lá. Baixa no Spotify lá as músicas dele para você aprender. Se você não conhece o Cris Duran, você vai conhecer sábado. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu quero ver toda a Igreja Batista Reviver envolvida. Nós marchando para Jesus com a nossa família, declarando que Jesus é o Senhor de Miraí. Amém? Eu creio que isso vai mover o mundo espiritual. Vai haver conversão, salvação. Vidas vão encontrar Jesus através da oração da Igreja do Senhor. Amém? Então eu quero contar com vocês. Sábado, todo mundo uniformizado. Às 16 horas na praça principal. E às 17 nós estaremos iniciando. Outra coisa que é importante também. Vai ter uma barraquinha da igreja lá. Amém? E essa barraquinha a gente teve possibilidade. O Instituto Reviver vai estar com a barraquinha vendendo cachorro quente. Amém? Cachorro quente que a gente vende aqui na igreja, o mesmo lá. Hot dog, na verdade. Hot dog, uma salsicha, 2 salsichas, com maionese, top. Amém? Suco, refrigerante, água. Você pode chegar lá e ir direto para a barraquinha do Instituto comprar. Qualquer coisa que você quiser. Amém? Então dê preferência, são apenas 3 ou 4 barraquinhas no máximo. E a gente vai estar lá. Eu quero contar, vai vender palha italiana também, tá? Então assim, vai ser uma noite toda e o Instituto Reviver estará lá servindo e vendendo hot dog e palha italiana. Amém? Então, deixa Deus usar os irmãos para abençoar o Instituto Reviver. E eu tenho uma boa notícia, que devido à marcha, né, que vai acontecer no sábado, eu vou liberar a escola bíblica dominical. Amém? Nós vamos, né, a parte da tarde toda e talvez estende um pouquinho à noite. Então, a escola dominical está liberada no domingo. Amém? Os irmãos podem descansar. Outra coisa, domingo à noite, Santa Ceia. Amém, irmãos? Tem Santa Ceia domingo às 19 horas. Nós iniciaremos 19 horas para orar aqui. Né? Está orando, levantando clamores, orando aqui com vocês. Amém? Então chega um pouquinho mais cedo, venha buscar a face do Senhor. Santa Ceia, culto de primícias. Traga suas primícias, os seus alimentos, para que possamos abençoar a vida dos irmãos. Esse mês é o mês do frango assado, frango congelado. E todo mês de dezembro nós entregamos uma cesta e junto com uma cesta entregamos um frango, que é o frango para o Natal e um frango para o Ano Novo. Amém? Então, em nome de Jesus, vocês podem também doar o frango, se quiserem aí, entre em contato com a gente. E eu tenho certeza que Deus vai usar os irmãos para que nós possamos alcançar mais vidas em nome de Jesus. Amém? Então, traga suas primícias no domingo. E se quiser trazer o frango ou dar um dinheiro, o dinheiro também pode, em nome de Jesus. Amanhã tem oração às 19 horas na igreja, amém? Essa semana nós fizemos segunda, quarta e sexta. Amanhã à noite, 19 horas, oração aqui, uma mini vigília para nós buscarmos a face do Senhor. Então corre para cá em nome de Jesus. Outra boa notícia, tem quibe após o culto, quibe da Regina e do Duda, que é o mais famoso do Brasil, apenas R$3, um quibe e um copo de refrigerante. Você pode passar lá na cantina e comprar uma cantina e ter um momento também de comunhão ali para a glória de Deus. Ali atrás também os banheiros estão quase prontos. Nessas semanas, quem já viu a porta aqui do banheiro? Levanta a mão. Então, os banheiros, colocamos as portas de alumínio nos banheiros. Passa lá, olha como é que ficou. Ainda está faltando alguns detalhes, né? E a gente está ajustando tudo para a glória e louvor do nome do Senhor. Tem uma outra notícia boa. Aí, vai glorificando a Jesus. Nós compramos todos os ar-condicionados lá de cima. Amém? Compramos para as crianças serem abençoadas. Então as crianças vão subir, vão ficar geladinho igual nós. Amém?
vai ter ar-condicionado nos adolescentes, vai ter ar-condicionado na sala das crianças, no maternal, um ambiente climatizado lá para toda a sua família. Irmãos, papai e mamãe, olha a importância do seu filho para nós. A gente poderia tratar ele assim, não, vamos deixar do jeito que está. Mas a gente entende que quando eles estão numa sala fechada, tem 20 meninos, precisa de uma estrutura melhor. E a gente está fazendo tudo isso para estruturar e seu filho ser cuidado, abençoado. E nós precisamos do seu apoio nessa área. Amém? Nós precisamos da sua ajuda nessa área. Traga o seu filho para a escola dominical. Traga o seu filho para a igreja. Culto, irmãos, é quinta e domingo. Não deixe de vir. Nós temos um projeto, ontem estávamos conversando, temos um projeto para ensinar a Bíblia para os seus filhos. Então, assim, é muito importante a igreja do Senhor, e principalmente os irmãos que têm filhos, abraçar esse ministério. Porque o que nós estamos fazendo é investimento para que você seja cuidado e abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu acho que é só. Nós vamos agradecer ao Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Deus, por este culto e rendemos graças ao teu santo nome. Obrigado, Deus. A nossa oração é que o Senhor venha continuar abençoando os teus servos, as tuas servas, fortalecendo a fé de cada um deles em ti, trazendo renovo, abrindo os olhos espirituais, assim como o Senhor fez com os discípulos no caminho de Emaús. Deus, eu peço a tua bênção, que o Senhor possa despedir o teu povo debaixo da tua segurança, enchendo cada um para a glória e louvor do teu nome. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês e com todo o povo que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. O povo diz: aplauda ao Senhor, está encerrado em nome de Jesus.